Nós temos que sujar a botina. E essa ponte do intelecto para a botina suja não anda acontecendo. Todo mundo acha que veterinário tem que tratar só do cachorrinho. Não, cara. Nós temos inspeções de alimento, pescado, frigoríficos, responsáveis técnicos de grandes supermercados, de grandes açougues. Você tirar um óvulo de uma vaca, levar para um laboratório, fecundar com um espermatozoide, fazer o embrião dentro de um laboratório, voltar para a barriga de outra vaca, 7 dias. Não, isso era inadmissível. O gado está sendo marginalizado. O gado está indo para regiões onde a lavoura não está vindo. Eu sempre falo que acho que todo veterinário de campo, ele tinha que passar pelo menos um ano dentro de uma cooperativa de leite. Está começando mais um episódio do ITVET na Prática, o podcast do ITVET. Eu sou o Marcos Morandim e hoje a gente vai falar de ATF, estação de monta, gado PO, gado comercial, hormonioterapia, e quem vai estar com a gente aqui hoje é Leonardo Teixeira, famoso Leozinho, de Uberaba, da capital do Zebu. E aí, Léo, como é que tá? Prazer enorme estar aqui com você. A gente, pela primeira vez, participando de um podcast e muito honrado pelo convite. Te agradeço muito. Graças a Deus, estamos aí, estamos na luta, vamos bater um papo aqui bem descontraído, vamos Bom ver se demais, a gente consegue, né, abrir a cabeça de algumas pessoas aí. Não, bom demais, Léo. Não precisa ficar com vergonha, não. Só não tem vergonha de trabalhar. Se tem um trem que eu sou, é sem vergonha, rapaz. Então, por favor, fica à vontade. A minha mulher não pode saber disso, não, mas vamos lá. Fica à vontade, Léo. Vamos conversar, Marquinhos. Vamos falar de pecuária, vamos falar do que você encontrou ao longo da sua vida. E eu acho que para a gente começar, quem que é o Léo? Por que o Léo é veterinário? Como que o Léo escolheu veterinária? Como que o Léo entrou no mundo da pecuária? Conta um pouco para a gente aí como foi seu início, Léo. Marquinhos, isso é interessante a gente falar, porque às vezes a gente pensa assim, a gente nasce alguma profissão, a gente nasce veterinário, a gente nasce médico, a gente nasce engenheiro, e muita gente acha que não, que isso vem com o decorrer da vida. Eu meio que discordo, eu acho que eu nasci veterinário. Eu não tenho tanta influência no meio rural, o meu conhecimento de meio rural era de infância, um tio nosso que tinha propriedade e aquele negócio de passar férias, todas as férias de infância, e aquilo foi crescendo cada vez mais à vontade. Quando a gente é menino, a gente tem, acho que, 2 sonhos, né? Um é ser jogador de futebol ou ser cantor, né? Eu passei pela fase de jogador de futebol. Cantar não deu certo. O físico, não. O cantar nem saiu de costação rápido, né? Só as modas de vez em quando. Aí ficou o jogador de futebol, mas a gente foi, né? À medida que a gente foi se entendendo por gente, a gente viu que era na área rural e dentro da área rural, dentro do agro, foi veterinário. Então, assim, a minha decisão de veterinário foi desde muito pequeno, desde muito criança, já entrei na fase da adolescência querendo que fosse isso. Logo depois, a minha família, o meu pai e minha mãe adquiriram uma propriedadezinha pequenininha também, e isso reforçou ainda mais, né, o meu desejo de continuar trilhando nesse caminho da veterinária. E aí foi, ensino médio, depois ensino básico, médio, aí entramos na faculdade. Mas qual faculdade que você fez a sua graduação? Né? Eu fiz na Universidade Federal de Uberlândia. Né? Eu falo para todos os lugares que a gente vai, nas palestras, nas escolas, que a gente tem que bater no peito e honrar a faculdade que a gente fez, né? Sendo boa ou sendo ruim, é a minha faculdade, é a faculdade de quem está trilhando. E eu, com muito orgulho, falo que eu fiz UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Eu entrei em 1990 e saí da escola com 94, eu estou com 30 anos de formado. Olha que maravilha. Acho que o cabelinho branco, né, condena, Entrega né? Um pouco, condena. Né? Mas eu fiz UFO, fiz em Uberlândia, eu sou de Uberlândia, eu sou natural de Uberlândia, eu sou nascido, criado e formado em Uberlândia. Olha. Eu sempre falo que eu desmamei depois de velho, né? Porque tem muita gente que sai E desceu para Uberaba. Justamente, eu desmamei depois de velho e depois com o trilhar da história eu cheguei em Uberaba. Que bacana, Léo. E na faculdade, hoje você trabalha com bovinos, né? Mas na faculdade também, você já entrou querendo com bovinos ou era veterinária, era animal? Como que isso foi eu falo muito, essa jornada? Perfeito. Eu falo isso muito para os estagiários, para os alunos nossos,
que a gente entra na escola, pelo menos eu entrei na escola, querendo ser veterinário, é o que você falou, era o bicho, né? Logo em seguida, eu era apaixonado com cavalo, meu negócio era cavalo, estudava cavalo, conhecia cavalo, e do meio do curso para o terço final do curso, onde eu comecei, às vezes, a trilhar uns estágios mais para bovinocultura, o equino saiu da minha vida técnica, vamos falar assim, de dentro da escola, e entrou o bovino. Então, o final do meu curso de veterinária, eu dediquei um pouco mais ao bovino, né? Mas até então não se pensava em reprodução, era bovino, mas nunca esquecendo do resto de tudo. Fiz isso dentro da minha área acadêmica, fiz estágio em avicultura, fiz em suíno, fiz em clínica de pequenos, clínica de grandes, cirurgia, frigorífico. Eu sempre falo para os meninos que eu acho que a gente tem que passar por cada setor. Zoonoses, saúde pública, eu acho que se a gente estiver dentro da escola, capacidade de fazer um pouquinho de cada, né, nem que seja um mínimo de estágio possível, eu acho que isso era muito interessante. E isso eu fiz na minha Que é uma noção básica, né, Léo? Pelo menos um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa, sim, né? Porque às vezes o cara fala, né, a pessoa entra e fala, eu vou fazer bovino, eu quero bovino, e vai chegar na nossa vida uma hora, Marquinhos, que eu vou lá na sua casa, na sua propriedade, e a sua esposa, ou a sua mãe, ou a mulher do seu vaqueiro, vai virar para mim e falar assim, doutor, a minha galinha ali tá com o pescoço caído ali, ó, que diabo ela tem? E eu vou falar assim, não, eu não sei, eu só sei mexer com vaca, né? Então, isso me dava uma coisa ruim, de eu chegar e às vezes não falar, lógico, que talvez hoje eu não sei falar o que a galinha tinha, né? Mas a gente tenta estudar e ter um mínimo de conhecimento um pouquinho em cada área. Então, a minha vida acadêmica foi mais ou menos, dentro da escola, Formou um clínico geral mesmo, né, Léo? No geralzão. A reprodução veio depois. Veio depois. Né? Mas dentro da escola, a gente tentava estudar um pouquinho de cada coisa. Como que foi o seu primeiro passo depois da graduação? Porque eu acho que é aí que está, talvez, o paradigma de qualquer universitário, qualquer aluno, todo mundo passa por esse momento, né? Sai da graduação, sai da academia, vou para o mercado de trabalho. Como que foi essa experiência para você lá, Léo? Marquinhos, na época? Isso é interessante, porque a gente às vezes sai da escola meio perdido, né? Assim, o que eu vou fazer da vida? Quer dizer, eu anoiteço estudante e eu amanheço formado, né? E a gente às vezes não tem noção. Eu tive sorte na vida que eu já saí da escola e eu fui para o Exército. Na minha época de faculdade, o Exército ele ia em Uberlândia, um ano ele ia e recrutava os formandos de Uberlândia, no ano seguinte ele ia em Goiânia e recrutava os formandos de Goiânia. E quando eu formei, coincidiu de ser o meu ano, o ano de UFO, né, de Uberlândia. De Uberlândia. E eu fui recrutado. Então eu saí, eu formei, eu colei grau numa semana, na semana seguinte eu estava dentro do Exército. Então, eu fui para o Exército como oficial, tenente oficial, veterinário, né? E fiquei durante um ano. Eu era obrigado a ficar lá durante um ano, né? Eu fui e dentro do Exército você tinha vários batalhões com várias funções. Você tinha clínica, você tinha cavalaria, você tinha a PE, que era a Polícia do Exército, que era basicamente cães. E eu fui para um batalhão de inspeção de alimentos. Olha. E olha a importância, Marquinhos, de eu ter passado pelo menos por um frigorífico. A diversidade na graduação, justamente, né? Entendeu? Então, caí num batalhão em Brasília, que era responsável pela inspeção de todo o alimento de origem animal dos batalhões do Sudeste, brasileiro, e eu fui para lá. Eu era obrigado a ficar um ano, que é como se fosse o meu tempo de serviço militar, aos 18 anos. Te interrompendo, essa inspeção que você fazia, esses alimentos eram produzidos pelo Exército? Não, era todos comprados do Exército. A gente comprava carne de fora, vegetais de fora, tudo vinha de fora. Então a gente fazia essa inspeção dentro do batalhão. Além da inspeção, né, que já vinha de fora, nós fazíamos dentro do batalhão também. Laboratório formado. Olha que bacana. Era uma coisa bem estruturada. Um controle de qualidade para o alimento dos oficiais. Justamente. Né? Não, sim, dos batalhões inteiros, né? A comida toda do Exército, todas as regiões têm um batalhão que é responsável pela inspeção de alimentos. E o meu era, para você ter uma ideia, o meu era 11º Depósito de Suprimento, que era o 11º DSUP, que a gente chamava. Nossa. E eu fui para lá, fiquei um ano lá. A gente podia ficar, como eu era temporário, não era de carreira, a gente podia ficar lá durante 8 anos. E eu fiquei meu ano que eu era obrigatório, né? A gente tinha aquele negócio de, quero ir para o campo, eu quero vaca, eu quero aplicar injeção, quero fazer cesárea, né?
E talvez fica a dica aí para quem a gente, às vezes, é muito novo e às vezes a gente não pensa de uma forma um pouco mais ampla. Talvez eu deveria ter ficado mais do que um ano. Eu fiquei um ano que era obrigatório, poderia ter ficado 8. Talvez eu pudesse ter ficado lá, às vezes, mais uns 2, 3 anos, que você acha que seria bom para a minha carreira pessoal também. Mas fiquei um ano, sou feliz, fui feliz no Exército, só tenho que agradecer ao Exército Brasileiro. Você começou sua jornada como veterinário, então, talvez numa profissão, numa atuação prática, muito pouco conhecida. Um veterinário tomando conta de alimento? Positivo. Né? Positivo. O alimento de origem animal, que tem muito, né? Proteína de origem animal, leite, carne, vários alimentos embutidos. E pouco se fala isso, né? Da competência do veterinário para o controle, né? De alimentos de origem animal, né? Perfeito, porque às vezes na sociedade embute-se que o veterinário é aquele cara que trata de bicho só. Exatamente. Que trata, né? E principalmente o conceito maior de veterinário é para a linha pet. Todo mundo acha que veterinário tem que tratar só do cachorrinho. Não, cara, é o que você falou. Nós temos inspeções de alimento, pescado, frigoríficos, responsáveis técnicos de grandes supermercados, de grandes açougues, né? Isso tudo passa na mão do veterinário. Eu me considero um veterinário de produção. Eu sou um veterinário de produção dentro da área da veterinária, além da clínica, da cirurgia, que é o que normalmente as pessoas acham, né? Que a gente só faz isso. Não, cara, nós somos da produção. A gente contribui diretamente com a produção de alimentos, né? Você chegar na propriedade, nós estamos falando de nós, de grandes animais, você chegar numa propriedade e o cara ter, exemplo, 40% de produção e com o seu trabalho, daqui 2, 3 anos, ele está com 60%, 70% de produção. Exatamente. Né? Com o mesmo rebanho, com a mesma estrutura. Então, muita gente esquece dessas outras áreas da veterinária. Pra você ter ideia, tem veterinários dentro do Exército hoje cuidando da alimentação do próprio Exército. De qualidade de alimento. Justamente. Na verdade, hoje, né, fazendo uma ponte, já ligando para os dias de hoje, você deu um passo atrás, né? Antes você controlava a qualidade do alimento pronto, hoje você está auxiliando a produzir carne, por exemplo, que é na sua rotina. Né? Isso aí. E depois do Exército, Léo, qual que foi o seu desafio? desafio? Aí eu fiquei esse um ano no Exército, né, que eu fui obrigado, e aí surgiu uma vaga numa cooperativa de leite, numa cidade chamada Itapajipe, ali próximo a Iturama, no Pontal do Triângulo Mineiro. E eu fui, fiz a entrevista e fiquei mais 3 anos e meio, 4 anos na cooperativa. E ali, Marquinhos, eu sempre falo que acho que todo veterinário de campo, ele tinha que passar pelo menos um ano dentro de uma cooperativa de leite. O que eu tenho de aprendizado, de clínica, de cirurgia, de relacionamento pessoal... Tá no leite. Tá dentro de uma cooperativa de leite. Marquinhos, a gente fazia de tudo. A gente fazia clínica, a gente fazia cirurgia, a gente trabalhava com o proprietário mão de obra familiar que tirava 20 litros de leite, como a gente tinha o grande empresário que tirava 2 mil litros de leite, cabeças diferentes, culturas diferentes, condições monetárias diferentes, e a gente tinha que saber lidar com aquilo tudo. 2 extremos, Dois extremos. E aquilo, além do enriquecimento profissional, porque você pegava de tudo. Pepino, eu nunca vi tanto pepino igual tem em cooperativa. Eu nunca vi. Toda hora tem um trem que você fala assim, meu Deus, que diabo é isso? Da onde que tá? Da onde veio? De onde veio isso? Então, assim, o crescimento profissional, para quem está dentro de uma cooperativa, é de tirar o chapéu. E, além disso, o crescimento humano, técnico, pessoal, que é o que eu te falo, porque você trabalha com pessoas muito humildes, pessoas de mão de obra familiar, que mal tem condição de ter lá 2, 3 vaquinhas, e às vezes o nosso trabalho era muito mais mostrar para esse cara que a importância, às vezes, de ter uma horta no quintal dele, ajudar ele. O nosso negócio era um trabalho social também com esse pequeno produtor. Olha. Nós tínhamos um programa na cooperativa que era muito interessante, era vinculado ao Ministério da Agricultura, que era trabalhar o social. Nada a ver com veterinário. Nada. Nós íamos lá para ensinar o cara a plantar uma hortinha para ele ter um pé de couve, um pé de alface. Ele sobreviver com 2 vaquinhas que ele tinha, porque ele tinha 2 vaquinhas dando 5 litros cada uma. Né? Olha que e coisa. Nós tínhamos o grande empresário, o grande fazendeiro, que tirava 2 mil, 3 mil litros de leite. Na época, 2 mil litros de leite... Isso há 30 anos atrás. Olha que em coisa. Em Itapajipe, numa cidade pequena, de interior de Minas. Então, assim, foi muito gratificante para mim passar esses 3 anos e meio, 4 anos que eu passei na cooperativa. Eu fiquei muito feliz. Uma reinvenção, né, Léo? Reinvenção, de
técnica, porque eu te falei, era coisas que você fala assim, meu Deus, o que é isso? E uma reinvenção de pessoa, porque eu não estava acostumado, né, a lidar com aquilo. Eu não tinha aquilo ainda Foi formado na minha outra cabeça. graduação. Outra Desde o graduação. exército, né, com a disciplina do exército, com Sem as dúvida, obrigações do sem exército, dúvida, sem até dúvida. uma realidade completamente diferente que a gente Perfeito. vê na faculdade ou espera, né, Justamente. de um mercado de trabalho. Né? Justamente. Outra graduação que evolui, que faz a gente evoluir, né, Léo? E evolui mesmo. E da cooperativa, na época, eu fiz muito contato com muitas pessoas, e um laboratório, na época, me chamou para trabalhar, que era o antigo IRFA. E eu fui para o IRFA, era contrato temporário, de 1 ano só, e aí, para você ver, eu saí para a área comercial. Nossa. Fui para a área comercial, quer dizer, de um exército de inspeção de alimentos, Alimentos. cooperativa de cabo a rabo, papagaio, gato, galinha, cachorro e vaca que você não sabe o que tem, e parto toda hora, e pessoas diferentes, caí para uma área comercial. Então, assim, e a cada dia a minha cabeça abriu um pouco mais. Eu aprendi um pouco mais daquilo. E eu fiquei 1 ano na área comercial, no IRFA. E na época, o meu gerente do IRFA na época, como era contrato temporário, e eu acho que ele achou que a gente fizesse um bom trabalho, me chamou para ser sócio dele numa distribuidora de produtos para pet. Lá vai eu abrir loja. Tava pronto para guerra. Não, eu falei, vamos embora, né? Não tem jeito aí. E aí abrimos essa distribuidora de produtos de ração, gaiola, ninho de passarinho. Nossa. Tinha de tudo, bebedor para cachorro, comedor de gato, areia, tudo. Tudo. E ficamos 2 anos nessa distribuidora. E aí, Marquinhos, vem uma coisa muito interessante. Eu não sei se as coisas acontecem na hora certa ou... Não sei. Eu já estava com 6 anos de formado nisso. Um professor me liga, depois de 6 anos de formado. Ô, Léo, tudo bem? Tudo bem? Bem, é o Chicão, professor. Até citando o nome, porque é um cara... A gente tem que ter reconhecimento das pessoas que passam pela vida da gente, né? E às vezes aqui eu vou citar vários nomes. E o Chicão talvez tenha sido o primeiro cara que me empurrou. O Chicão, professor nosso, me ligou 6 anos depois e falou, Léo, onde você está? O que você está fazendo da vida? Eu falei, Chicão, estou aqui numa distribuidora de pequenos animais, tal, não sei o quê. Ele falou, você não quer fazer uma entrevista em Uberaba, não? Eu falei, entrevista para quê, Chicão? Ele falou, não, uma entrevista numa fazenda que chama Mata Velha e tal. Eu falei, o que é Mata Velha? Eu não tinha nem ideia do que era Mata Velha. A Mata Velha, na época, era a principal fazenda de Nelore de elite do Brasil, né? E ele falou, não, é uma fazenda de Nelore, muito grande, muito conceituada, vamos lá fazer essa entrevista? E eu falei, vamos, né? E fui, fiz a entrevista, passei na entrevista, aí fechamos a distribuidora, chamei meu sócio, falou, comunicou? Eu gosto de vaca, eu quero vaca, deixa eu ir para a vaca, né? Já tinha falado isso no exército, né? Saí e fomos. Mas o que eu quero deixar a importância, às vezes, Marquinhos, para um estudante que está dentro da escola ainda, a questão de relacionamento dentro de escola. Eu tinha 6 anos de formado. O professor Chicão foi lembrar de mim depois de 6 anos. Olha. Quantos alunos não passaram na mão dele nesses 6 anos? Verdade. E eu tenho certeza que caras muito melhores do que eu. Mas ele conseguiu lembrar de mim 6 anos depois. Por quê? Porque eu era o melhor aluno dele? Não. Mesmo estando fora da área, né, Léo? Porque você não estava na área de bovinos, ele nunca mais tinha me visto, Marquinhos. Ah, porque você foi o melhor aluno dele? Não, tenho certeza que não. Nem na minha turma eu fui o melhor aluno. Olha que coisa. E depois disso passaram vários alunos na mão dele. Por quê? Porque eu tinha um bom relacionamento com ele, gostava dele, vivia pegando no pé dele para me andar com ele, para fazer estágio com ele. Talvez ele lembrou, falou, nossa, tinha um aluno que me encheu o saco para andar comigo, né? Vou botar ele numa fria. Numa fria, né? E aí foi quando eu cheguei em Uberaba. Foi mais ou menos essa trajetória. Chegou na Mata Velha. Cheguei na Mata Velha. Só voltando lá dentro um pouco, eu falei de turma, que não era o melhor da minha turma. Eu não posso deixar de agradecer a minha turma também, Marquinhos. A minha turma foi um divisor de água na minha vida, né? Assim, de pessoas que eu tive contato, de conhecimento, de irmandade que virou. Eu sempre falo e os professores falam muito lá na UF, que a minha turma foi uma turma um pouco mais diferenciada. Hoje nós temos aí grandes e grandes nomes
da pecuária e na avicultura, na suíno, na bovinocultura, principalmente na bovinocultura de leite, nós temos vários, na área de comercial. Então, assim, deixar um abraço pro pessoal da minha turma que fez, a gente não pode esquecer deles, não. Fez uma geração boa. Não, muito boa, não posso reclamar, não. Ai, que bom. E na Mata Velha, Léo, o seu primeiro desafio, você chegou como veterinário de pet, Isso. de alimentos, Justamente. numa fazenda que trabalhava com reprodução. Numa fazenda que era a principal fazenda de gado de elite do país. Capa de De gado de revista. pista, era a principal. E eu caí naquilo, e aí era um mundo, Marquinhos, que eu não conhecia. É um mundo totalmente diferente. Era uma fazenda, quando eu cheguei, que você andava na fazenda inteira e você não sujava o pneu do seu carro de terra. Que coisa. Uma fazenda toda asfaltada, com uma estrutura deslumbrante. Eu falei, meu Deus. E eu comecei a viver aquilo. E eu lembro do mesmo, como se fosse ontem, quando eu cheguei, e onde eu falo agora que às vezes tem que citar nome, como eu citei do Chicão, a gente tem que agradecer algumas pessoas. Quando eu cheguei, eu entrei no lugar de um outro veterinário que estava saindo, que é o Fabinho, Fábio Mendes de Ávila. E eu considero o Fabinho como meu pai de profissão. E o Fabinho foi me mostrar as coisas. Eu falava assim, gente, o que é isso? Eu lembro quando ele virou. Olha que coisa. Eu lembro pra mim quando ele virou 30 anos atrás, ele falou assim: ó, toda quarta-feira aqui tem FIV, tem aspiração. Eu falei, o quê? Da onde? Tem o quê? Aspiração. Eu falei, que diabo é aspiração? Isso há 30 anos atrás. Nossa. Existia uma empresa que fazia na época, sabe? Então aquilo para mim foi muito novo e eu aprendi muito dentro da Mata Velha. Da mesma forma como eu aprendi na cooperativa, todos os pepinos do gado de leite, de pequeno produtor, na Mata Velha eu conheci todos os pepinos de uma reprodução de um gado de elite, porque Entendeu. tudo passava ali. Várias e várias pessoas, tive minha mãe de profissão, que é a doutora Sônia Pagiaro, então eu gosto muito de citar o Fabinho como meu pai de profissão e a doutora Sônia como minha mãe. O quanto eu aprendi, o quanto eu tenho que agradecer a essas pessoas. Então, Marquinhos, eu fiquei 4 anos na Mata Velha e foram 4 anos de total aprendizado, de total martelada na cabeça, apanhei muito para pegar um mínimo ultrassom, nunca tinha visto ultrassom na minha vida. Era lá que você viu. Acho que um dos primeiros ultrassons do Brasil para as fazendas foi lá. a Mata Velha que adquiriu E com o Fabinho. Dentro dessa fazenda, nessa época, onde já usava a FIV, tinha IATF também, Léo? Fazia ou não? Tinha. Fazia inseminação? Mas era um IATF totalmente diferente da de hoje, né? Olha que coisa. Era totalmente da de hoje. A IATF mesmo, Marquinhos, ela começou assim, a alavancar mesmo na década de 2000. Né? Eu peguei o iniciozinho. E eu cheguei na Mata Velha no finalzinho de 2000. Eu entrei em novembro de 2000 na Mata Velha. Então, assim, estava começando os protocolos. Tudo ainda muito novo, tudo ainda muito desconhecido. Fazia aspiração e fazia inseminação? Na observação de cio? Com observação de cio. Tinha muita observação de cio. Olha que bacana. Tinha muita observação de cio. A tecnologia que nós tínhamos... um pouco antes de eu entrar na Mata Velha, e até quando eu entrei na Mata Velha, a nossa tecnologia era prostaglandina. Você avaliava a vaca tinha CL, você tinha que fazer prostaglandina. Hoje eu converso observava o cio direcionado, né? Justamente. Você fala isso para os meninos, fala assim, mas vocês eram atrasados, hein? Vocês usavam só prostaglandina, mas era a tecnologia da época. Era o que nós tínhamos, né? Assim como antes da prostaglandina, ninguém tinha nada, né? Então, assim, eu sempre falo que daqui... sei lá, 50, 100 anos, eu sei lá quando, não sei se eu vou estar aqui para ver isso, eu tenho certeza que a vaca vai passar dentro de um brete, que é um scanner, e aquilo ali vai me falar se ela tem corpo luto, se ela não tem, se ela tá prenha ou se ela não tá, se ela tá com febre ou se ela não tá, se ela tá produzindo estrógeno ou progesterona. Vai fazer um... E os veterinários daqui de 50, 100 anos vão falar assim, não, mas que esse cara de 50 anos era atrasado, e os caras usavam ultrassom. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Vai mudar muito. Vai. Com certeza. Então, para nós, a tecnologia da época era essa. E a FIV, assim, muito no começo, Marquinhos, assim, e a gente tem que bater palma para esses caras, né, que começaram essa FIV lá atrás. Bem na cara e na coragem, resultados... Você tirou da minha boca a minha pergunta. O pecuarista, no caso, né, da Mata Velha, estava pensando 10, 15 anos na frente do tempo dele. Muito na frente. Usar uma ferramenta que existia, mas não se sabia, estava começando, estava entrando... Mas mesmo assim... Comprar essa ideia, aceitar essa ideia. Porque a gente falava isso na época, Marquinhos. Eu chegava e eu lembro quando a gente chegava, que eu voltava para casa, né, nesses finais de semana, e eu comentava isso com meu pai ou com alguma pessoa. Eu falei assim, não, isso é impossível. Você tirar um óvulo de uma vaca, levar para um laboratório,
fecundar com o espermatozoide, fazer o embrião dentro de um laboratório, voltar para a barriga de outra vaca, 7 dias. Não, isso era inadmissível. Olha que Não, coisa. não tinha isso, né? E foi uma tecnologia, na época, que a Mata Velha comprou, aceitou, e eu comecei desde o começo com eles. Então, assim, a era FIV e ATF, eu peguei lá atrás. Pegou engatinhando. Engatinhando, eu fiz parte disso. E produzia bezerro. Produzia, assim, mas os resultados na época muito instáveis, né, Marquinhos? Tava começando. Então, assim, a gente não sabia, o laboratório não sabia que tanto de soro fetal que punha. Aí punha soro fetal, mas o trem estourava de prenhez, estourava de bezerro grande, bezerro monstro. E Distorcia, devia vir a rodo. Resultados muito ruins, né? Então, assim, mas isso foi engateando. Hoje a FIV é totalmente consolidada, né? Hoje quem tá pegando FIV hoje, esses meninos que estão saindo da escola e pegando a FIV hoje, não sabe o que nós passamos há 30 anos atrás. Foi o que você falou, distocia era uma atrás da outra. Hidropsia de anexo era uma atrás da outra. Por quê? Porque aquilo ainda era desconhecido. Mas é o que tinha. E, para o momento, era maravilhoso. Né? E acaba que, com a evolução da ferramenta da FIV, né, esses ajustes laboratoriais de soro, de meio, algumas patologias não são vistas mais hoje, né, Léo? Hidropsia de anexo é mais raro. Naturalmente. E antigamente era normal. Né? Quantas e quantas material de aula que a gente às vezes, né, fala um pouquinho nas aulas e a gente vai mostrar hidropsia, são fotos de 20, 30 anos atrás, minha lá da época da Mata Velha. Hoje é muito difícil você ver uma natural, difícil, né? Uma patologia. Às vezes a gente fala isso para os meninos em sala de aula, os meninos nunca viram. É verdade. Nunca viram. E às vezes pode ser que eles vão passar a vida inteira deles e não vão ver. Mas para quem trabalhou com FIV há 30 anos atrás, viu muita coisa isso diferente. Com mais frequência, justamente. Bacana. E a Mata Velha, na época, participava de pista, né? A Mata Velha, na época, era a principal fazenda de elite de gado de pista no Brasil. Foi a principal fazenda durante, sei lá, 20, 30 anos dentro do gado de pista no Brasil. Mesmo como criador, como expositor. Então, dentro das pistas, foi a principal fazenda. E, assim, eu tenho muita honra, muito orgulho de ter feito parte daquilo lá, mesmo que por 4 anos. Mas eu aprendi muito, eu só tenho que agradecer. Na reprodução, lá foi seu start. Foi meu start. Começou lá. Comecei lá porque a gente achava aquele negócio, né? A gente achava que reprodução era... Você palpava a vaca, e na época eu nunca tinha tido acesso a ultrassom, a gente palpava uma vaca com 60 dias de prenhez e achava que aquilo era fazer reprodução. Ô, Léo, na hora que eu cheguei lá, que eu vi aquele tanto de hormônio, aquele tanto de protocolo, e trem, falei, meu Deus do céu, eu não sei nada. Me conta uma coisa, como que é você encarou essa... Vamos botar essa janela do tempo, né, da sua graduação até a Mata Velha. Você trabalhou com 3 profissões diferentes. Como que foi você enxergar isso? Talvez você enxergar a necessidade de se dispor a isso, a esses polos, a esses extremos, a esses desafios. Como que você enxergava isso na época como uma necessidade ou como se, não, eu preciso disso para mim, para um futuro? Porque às vezes a gente não quer tanta diversidade na nossa profissão, né? Eu gosto de trabalhar com vaca, eu vou trabalhar só com vaca, mas muitas vezes o caminho da vida nos leva para outros destinos, né? A gente vai recalcular a rota. Como você encarou assim? Não, eu fechei minha distribuidora e fui para mexer com vaca e fui. Parece tão natural, mas pode ter sido um pouco mais... A prova disso é que eu entrei na escola querendo cavalo e cavalo até hoje eu não trabalhei com cavalo. Entendeu? A verdade foi essa. Mas eu via isso com muita naturalidade, Marquinhos. Eu via isso como crescimento pessoal, profissional e pessoal, e eu vejo isso até hoje. Por mais que a gente hoje foque um pouquinho mais em reprodução, mas eu sou todo aberto a aprender outras coisas, sabe? Então eu sempre tive muita vontade de aprender. Esqueci de falar ainda. E voltando um pouco no tempo, em Brasília, quando eu fiz o exército, eu trabalhava à noite ainda numa clínica de pequenos animais. Ave Maria. Então eu trabalhei com pequenos ainda. Olha, Clínica, cirurgia. De pequenos. Porque eu trabalhava na parte da manhã no exército e de noite eu ia para a clínica. Então, ainda esqueci do pequenos animais, hein, então. Na época, quase todas as áreas.
Então, sim, pra você ver, aprendi um pouquinho de cada. E estou disposto a aprender ainda. Se amanhã ou depois tiver uma oportunidade, vamos trabalhar com suíno, não é o fato da gente estar totalmente... Isso que você falou é acomodação. Porque às vezes a gente acomoda e não quer sair da nossa zona de conforto. Isso acontece. Mas o tal da zona de conforto é uma coisa que nunca me pegou. Não, não. Se você me chamar amanhã, Léo, tem um projeto para aprender suíno, vamos aprender? Vamos. Sabe? E isso nunca me prendeu. Nunca foi um obstáculo, né? Nunca foi um obstáculo, abrir o leque. A mudança, né, Léo? Não, nunca foi. Tanto é que o que você está falando, sair de inspeção, pequenos animais, distribuidora de pet e mata velha na época. E bovino. Reprodução de bovinos. Reprodução clínica. Cooperativa, né? Reprodução cooperativa. Então, assim, tudo foi aparecendo na minha vida e eu fui tentando abraçar conforme o meu braço conseguia, né? Eu nunca dei um passo maior que a minha perna e nunca abracei o que meu braço não conseguisse pegar, né? Mas sempre muito adepto a aprender cada vez mais. Que bacana. Eu acho que isso aí é essência, né, Léo? Talvez esse é o combustível mais nobre que o ser humano tem. Porque senão a gente acomoda, Marquinhos. A gente acomoda e fala assim, pareceu... Não, esse eu não mexo com isso, não. Pra mim tá bom. Tá bom, tô aqui quietinho no meu canto. Não é nem questão de dinheiro, de nada disso, não. Você usou uma palavra legal, é combustível. De estar aprendendo, de estar conhecendo as coisas. Marquinhos, eu em 30 anos, as pessoas me falam, eu não sei se você vai perguntar isso para frente ou não, mas caso você pergunte, o que eu acho da veterinária, eu só tenho que agradecer a veterinária. Eu só tenho que agradecer. O pouco que eu tenho hoje de físico foi a veterinária que me deu. Mas muito mais do que patrimônios de dinheiro, muito mais do que isso, a veterinária me proporciona coisas, Marquinhos, que talvez eu não tivesse se não fosse a nossa profissão. Eu conheço lugares, vários lugares. Roda bastante, pessoas, culturas, alimento, folclore, do tanto que a veterinária me deu. Eu hoje conheço quase todos os estados do Brasil. Por conta da profissão. Já tive a oportunidade de viajar a 3 países que talvez eu não fosse. Então, as pessoas falam assim, e aí, cara, você fazer o que você gosta, a profissão te proporcionar tudo isso, e você ainda ganhar dinheiro com isso? Tá lindo. Eu acho isso maravilhoso, cara. Que bacana, Léo. Eu acho isso maravilhoso. Então, eu só tenho que agradecer a profissão. Falo para os meninos, batam no peito e vocês acordam cedo, faz parte de um segmento que toca esse país nas costas, que é o agro, né? Que é o agro. Representa, sei lá, 17, 20% do PIB do nosso país. Então, levantem, batem no peito. Toma um café preto. Vai pra poeira, vai passar raiva, vai sentir frio, vai passar vaca por cima de você, vai. Mas isso faz parte do negócio. É a profissão, né? É a profissão. Felizmente para um ou infelizmente para outro. Justamente. A gente talvez não tenha tanta liberdade geográfica, né? Mas, geograficamente, a gente conhece vários lugares. É o que eu tô te falando. Para mim, eu só tenho que agradecer. Porque eu conheço muita gente, muitos lugares, muitas culturas, que eu te falei, alimentação, folclore, tudo, países diferentes, devido à profissão. Pode ser que amanhã ou depois, nem toda pessoa tenha a felicidade de conhecer como eu andei. Assim como tem pessoas que andaram muito mais do que eu, que conhecem o mundo inteiro pela profissão, né? Mas, então, assim, a profissão nos leva a lugares e... Às vezes, muita gente nem espera, né? Nem espera. As oportunidades aparecem. Eu, com certeza, eu não iria num tanto de lugar que eu fui se não fosse a profissão. Seria, talvez, a escolha da área dentro da profissão, né, Léo? Também. Né? Também. Hoje o bovino praticamente está no Brasil todo. Sim. Os pequenos animais você ficaria na clínica, talvez, né? Eu não sei como é que... Justamente. Então, valeu, né, Léo? Não, valeu demais. E depois da Mata Velha? Então, aí você entrou, de fato, na reprodução. Aí eu saí da Mata Velha. Ou testou mais alguma outra área? Não, aí eu já estava encaminhado. Eu já sabia passar ultrassom, né? Aí acabou. Aí eu já fui para a profissão. Eu saí da Mata Velha, eu fiquei 4 anos na Mata Velha, e quando eu saí, é aquilo que eu te falei, eu tive 2 pessoas que me ajudaram muito, que foi o Fabinho e a doutora Sônia, e eles me ajudaram muito na pós-saída da Mata Velha, para poder encaixar num servicinho ou outro e tal. E eu lembro que eu saí da Mata Velha numa semana, na semana seguinte o Fabinho me mandou para o Pará para fazer uma sexagem
que eu nunca tinha visto aquele volume de sexagem. Olha. Eu nunca tinha visto aquele tanto de dinheiro num serviço, né? Então, e aí foi. Aí eu entrei na vida de autônomo, né? E desde 2004 eu continuei até agora nessa vida de autônomo, focado principalmente na reprodução. Aí você começou a pegar fazendas para fazer IATF, no caso, inseminação e reprodução. Isso aí é legal, Marquinhos. Como eu tinha a minha formação em gado de elite, né? As pessoas até falam, até hoje ainda tem gente que me chama de Leozinho da Mata Velha, né? A minha formação dentro da Mata Velha foi gado de elite, gado de pista. E a pista naquela época era muito forte, né? Grandes e grandes fazendas. Então, assim, o meu trabalho era voltado principalmente para o elite, principalmente para gado de pista, sexagem, a gente fazia muito. Quando chegou ali para mais ou menos 2007, 2008, a pista começou a dar uma diminuída. Já não tinha aquele volume, aquela quantidade, aquela concentração como era nos anos 2000. Nelore, né? Nelore, estou falando de Nelore. E aí, em 2009, Marquinhos, eu fui obrigado a tentar aumentar um pouquinho o meu portfólio, porque a pista não estava dando. Foi quando eu fui para o gado de pista, para o gado de campo, para o gado comercial, aí sim, entrando nas IATFs comerciais. Porque de 2000 até 2009, era IATF, mas voltado para gado de elite, para gado de pista, para gado de cocheira. A IATF era acessível para esse perfil de propriedade. Em 2009, nós começamos a aumentar, e eu lembro que a minha primeira fazenda, e eu estou com eles até hoje, que é a Caetitu, eu tenho 16 anos que eu estou com eles. Olha, é a minha fazenda mais antiga. Foi a minha primeira fazenda de gado de campo em 2009. Foi a única fazenda que eu tive, 209 vacas. Olha. Comecei com 209 vacas e de lá para cá... Cresceu um pouco esse número, Léo? Cresceu, está um pouquinho melhor hoje. Então, uns 2, 3 zeros na frente dos 200, Léo. Está um pouquinho melhor que os 209. Que bom. Léo, e você participou da evolução da IATF? Hoje a IATF talvez é uma das ferramentas mais importantes para a reprodução de bovinos. Ainda tem algumas barreiras de entrada, ainda tem algumas fazendas que não utilizam por N motivos. Como que você trabalhou essa entrada, esse começo da IATF e como que você enxergou aí essa evolução que você participou? Como que você teve clientes que começou e foi entrando mais clientes? Como que era a reprodução desse gado comercial na época, assim? Era monta, mas eles te procuravam por um interesse... Qual que era o interesse desses pecuaristas? Eles queriam melhorar? Por que eles queriam melhorar, por exemplo? O que eles estavam... O que estava pinicando eles no momento? Marquinhos, essa pergunta é interessante, porque no começo, como era uma tecnologia desconhecida, era muito difícil você captar esse cliente, né? Então, os caras que trabalharam no começo, e eu fiz parte disso, não era como hoje. Hoje, a IATF, 95% do rebanho brasileiro hoje faz IATF, todo mundo conhece a IATF. E há 30 anos atrás, em 2000, 25 anos atrás, era uma tecnologia que estava engateando. Então, você convenceu um produtor na época de que você teria que trabalhar um ciclo estral de uma vaca através de hormônios, através de medicamentos, através de manejos que você tinha que fechar a vaca. Aquilo no começo foi muito difícil. Então, se você pega o pessoal da old school, né, da velha guarda, e perguntar, eles vão te falar isso. Nós tivemos trabalho. Hoje, nós roemos o osso na época. Essa molecada, hoje em dia, quem está chegando hoje, está comendo um filé mignon. Uhum. Mas lá atrás, a captação desse cliente era difícil. Porque era difícil você colocar na cabeça dele que você tinha que aplicar o hormônio, que você tinha que fechar a vaca. Ele falava, não, aquele hormônio vai matar minha vaca, esse treino não vai resolver. Então, eu vou fechar a vaca que jeito? Justamente, era muito complicado. Nós não tínhamos a noção... e isso a gente tem que parabenizar os pesquisadores da época, né? Porque tem que tirar o chapéu para esses caras. Os caras que estudaram o ciclo estral de vaca, que aquele determinado hormônio ia fazer isso dentro de um ciclo estral, que aquele hormônio vai fazer aquilo dentro de um protocolo. Esses caras nós temos que tirar o chapéu, mas nós temos que tirar também para quem estava lá no campo, realizando esse protocolo. Porque a linha de pesquisa era uma coisa, perfeito. Você pesquisar ciclo estral, que hormônio que vai fazer isso, que vai fazer aquilo no protocolo, beleza. Mas e aplicar isso ao campo? O pecuarista tem seu papel fundamental. Não é.
Demais da conta. Então, assim, eu sempre falo, a gente conhece histórias de grandes de fazendeiros da época que compraram a ideia para poder fazer. Os precursores da IATF lá, eu lembro muito bem da gente, um dos caras que muito pouca gente sabe disso, a gente não conhece, mas se algum dia eu tivesse condição de conhecê-lo, eu ia pegar na mão dele e pedir, agradecer. Ele não ia nem saber por que eu estava fazendo isso. É o Ratinho da televisão. O Ratinho, na época, tinha uma grande agropecuária, foi um dos precursores que abriu porta para o professor Pietro, para o Luciano Penteado, que começaram os trabalhos ali. Então, esses caras lá atrás têm o seu mérito. Tanto os pesquisadores, como os veterinários de campo e principalmente o pecuarista, que comprou a ideia, Marquinhos. Porque não era fácil, você pensa? Não. Há 30 anos atrás, você fala assim, Marquinhos, você pega a sua vaca que eu vou botar um negócio lá na vulva dela, vou aplicar uns 3, 4 injeções, daqui 8 dias você vai ter que fechar essa vaga de novo. Você fala assim, Deus me livre, vou fazer jeito, larga meu boi lá do jeito que ele tá lá. Exatamente. Né? Então, realmente, foi complicado. Hoje não, hoje a coisa está bem mais tranquila, hoje está muito consolidado, né? Mas no começo foi difícil. Você mostrar para esse produtor que era uma tecnologia que ia alavancar a produção dele, né? Então... E talvez na época, como você conseguiu esse diferencial de prestação de serviço, você também conseguiu entregar um resultado diferente. Sim. Como que foi a reação desse produtor quando começou a nascer os bezerros? Antes disso, né, endossando um bezerro de melhor qualidade. Como que na época tinha os insumos da IATF, Léo? Por exemplo, precisava de sêmen, precisava dos equipamentos. Né? Aí chega depois o bezerro. Como que era essa realidade aí de campo, de fazenda? Como que eu vou para a fazenda com tudo isso? Na verdade, a inseminação já existia, né? Era muito pouco, eu não vou lembrar de cabeça, mas 5% do rebanho brasileiro era inseminado na época. E tudo com observação do cio. Então, assim, as inseminações que existiam, 5% do rebanho brasileiro. Quer dizer, é ínfimo essa quantidade. Então, as fazendas que trabalhavam com inseminação trabalhavam com observação de cio. A IATF, no primeiro momento, veio para tirar essa observação de cio, né? E realmente esses manejos atrapalhariam um pouco mais. Como é que foi feito isso dentro do meu desenvolvimento, da minha carreira? Nós conseguimos convencer o produtor de que ele teria que ter uma estrutura mínima na época para começar, que seriam os botijões de sêmen, a compra de insumo, que não era fácil, era tudo muito caro. A logística de sêmen logística era devia ser muito difícil. Era muito complicada, né? Então, assim, no começo realmente deu um pouco mais de trabalho. Mas volto a falar, mérito dos pecuaristas que compraram a ideia e beberam água limpa. Eu lembro essa primeira fazenda minha mesma, Caetitu, o primeiro ano que nós fizemos a IATF lá, quando começou a produzir a bezerrada. Porque até então era boi. Então, assim, nós não tínhamos Porque, na verdade, Marquinhos, existe um assunto que chama estação de monta. Não sei se você vai chegar lá ou não, mas é estação de monta. Dentro da estação de monta, nós temos 3 assuntos. Abra um parênteses. Nós temos estação de monta com boi ou com inseminação? Com Nelore ou cruzamento industrial? Você fala o que você quer, né? Então, assim, né? Então, antigamente era boi o ano inteiro. Então, assim, você nem mensurava, não tinha nem condição de mensurar o que era a sua produção. Porque aquilo era vaca cobrindo o ano inteiro, bezerro nascendo o ano inteiro. Com a IATF, não. Nós conseguimos concentrar um pouco mais esses nascimentos, mostrar um bezerro de melhor qualidade, né? O que eu acho que a IATF ganhou na época, Marquinhos, que eu acho que, para mim, na minha opinião, tá? IATF, para mim, foi feito para vaca parida. Esse para mim, é o pulo do gato da IATF que nós mostrávamos lá atrás, é a ferramenta. Porque se eu deixar uma vaca recém-parida hoje no pasto, ela vai emprenhar lá com 4, 5 meses. Exatamente. Com a IATF, eu emprenho ela com 30, com 40. Então, acho que isso, na época, para os produtores que tinham a mente um pouquinho mais aberta, falou, pô, para que eu vou ficar esperando 4 meses para minha vaca emprenhar se eu posso emprenhá-la com 30, com 40? Esse produtor já enxergava que a vaca era uma unidade produtiva, justamente, né? Ela vai demorar para produzir, justamente, e eu preciso trazer a produção dela mais perto. Então, tanto é que essa fazenda hoje que eu te falo que é mais antiga nossa, é um volume pequeno, que tem 16 anos que nós estamos lá. Se você pegar o histórico evolutivo de 16 anos para cá, é nítido, é nítido. Ah, foi o Léo que fez? Não, talvez eu tive a minha participação, mas a tecnologia, eu estou falando da tecnologia em si, da IATF, seja lá com quem for feito, lógico, fazendo com
com qualidade. Uhum. Não é chegar lá e fazer a coisa, né? Mas se você fizer ela Com critério, né? Se você fizer ela com critério, cara, em 16 anos eu sento com você aqui e te mostro os relatórios de 16 anos atrás e o do ano passado que nós fechamos. E evolui mesmo, Léo? Nossa. A pergunta que 2 com 2 é 4, né? Eu sempre falo para os meninos que umas fazendas como essa, Marquinhos, elas podem largar o técnico. Elas podem não me querer mais. Mas a tecnologia, ela não para. Nunca mais para de A fazer. tecnologia, ela não para. Ela troca o técnico. Ah, eu tô mais caro, ou ele brigou comigo, ou cansou da minha cara e vai e põe em outro lugar. Mas deixar de fazer, Nunca mais. não fazem. Isso é Não uma deixa mais. barreira de entrada para qualquer tecnologia, né? Entrar da maneira correta. Sim. Porque também o Senão pecuarista... você queima a técnica. Se você entra de qualquer jeito... Mas não é a técnica, né? Às vezes não é a técnica, é a forma como ela foi desenvolvida. Exatamente. E aí o cara fala... Ou apresentada para o pecuarista, ou realizada naquela fazenda, né? Perfeito. Por isso é que eu sempre falo muito. A IATF, as pessoas muito da turma mais nova acham que a IATF é pôr implante e tirar implante. E esquece da gestão da estação de monta. Se você fizer uma introdução bem feita e gerir essa estação bem feita, Marquinhos, você pode sair de lá, mas a técnica não vai sair. Ela fica. Agora, você entrando de qualquer jeito, o primeiro resultado ruim, o cara vai falar assim pra você, o quê? IATF não me fala disso, pai, não. Pelo amor de Deus, eu não quero saber disso, não. Na verdade, pegando um gancho nesse assunto teu, é um engano nós pensarmos que a TF é uma receita de bolo. Não é, porque, assim, cada pecuarista está no momento, cada fazenda tem um tamanho, 200 vacas, 5 mil vacas. Perfeito. Tem estação de monta de 60 dias, de 90 dias, de 4 meses, 5 meses, 6 meses. Perfeito, Marquinhos. Não existe receita de bolo. Não existe. E como você muito bem colocou, saber como gerir, saber como entrar, saber como apresentar uma ferramenta é o que garante o sucesso do pecuarista. Justamente. Né? Essa coisa de realidade que você falou é importantíssimo, porque não é a receita de bolo. Não é o 0, 10, 0, 8 e 10, pô, implante, retirar coito em cima. Não, não é isso. Às vezes eu tenho fazendas que eu tenho que mudar protocolo. Eu tenho que aumentar o número da estação de monta. Ah, minha estação de monta é de 6 meses. Não, mas você é ruim de serviço. Em 6 meses, a minha lá em casa é de 3. Tá, mas aquela fazenda, se eu fizer ela em 3 meses, eu quebro o cara. Exatamente. Né? Então, cada realidade é uma realidade. Ter essa sensibilidade, né? Essa balança. E aí você trabalhar cada propriedade dessa ao longo dos anos. Quem sabe essa propriedade que hoje eu tenho 6 meses de estação, daqui 5 anos eu consiga estar em 4, em 3 dela. Entendeu? Mas não amanhã. Mas esse negócio de julgar é muito complicado. Ah, não, você é muito ruim de serviço, você faz estação em 6 meses, eu faço com 3. Beleza, vai lá fazer em 3 naquela fazenda de 6 pra você ver. E aguenta a bucha. E aguenta, Rojão. Isso é muito interessante, Léo. Então, hoje, praticamente, você está no campo, fazendo IATF, rodando bastante hoje no IATF. campo, desde que eu saí da chácara em 2004, de lá para cá, só no campo. E hoje, voltado muito mais ao gado comercial, né? Para não falar, o gado de elite, de uns 2, 3 anos para cá, tem voltado, né? Quase na mesma intensidade de 25 anos atrás. Então, hoje tem voltado alguma coisa de gado de elite. Eu tenho voltado a trabalhar muito para gado de elite. Mas o gado de campo hoje é o principal foco. Eu sempre falo que eu gosto muito de produção, Marquinhos. Produção. Eu gosto de chegar na sua fazenda, você ter 100 vacas e produz 40 bezerros. Daqui 2 anos, com as mesmas 100, nós estamos produzindo 60, 70, 80. É um ganho então, assim, né? Tirando, a gente às vezes, né, esses dias para trás eu encontrei um colega nosso, foi muito interessante, que eu falei, e aí, como é que tá? Não sei o quê. Ele falou assim, rapaz, tá bom demais, as vacas andam adoecendo muito, até bom. Eu falei, rapaz, como é que o cara fala um trem desse, rapaz? Que as vacas estão adoecendo e o cara tá achando bom isso. O cara é clínico. O cara mexe com clínica, ele tem que achar bom. Logo eu cheguei em casa e falei, gente, esse homem é doido. Ele precisa de casa. Aí o cara é clínico, o cara mexe com clínica. Quer dizer, eu, como veterinário de produção, tenho que fazer com que as vacas não adoeçam ou, né, que mesmo que adoeça, produza mais do que estava produzindo. Então é o nicho, é o que você falou, é cada um na sua e vamos que vamos. Ô, Léo, você falou um assunto interessante, né? O veterinário de produção ou pecuarista que tem rebanho comercial, que é a massiva maioria do Brasil, precisa produzir com um rebanho saudável. Que link que você faz aí entre saúde animal e reprodução?
Porque eu não tem como andar separado. Não tem. Hoje não dá para falar. Isso aí é a base do tripé. O clínico está pensando em apagar o incêndio. Nós estamos trabalhando de maneira preventiva, Justamente, né? É a base do tripé. É um casamento. Na verdade, é o casamento de sanidade, né, com nutrição, né, e manejo, bem-estar, vamos falar assim. O bem-estar que eu falo não é o bem-estar de... não é deixar de dar um choque no animal, não. É o geral do manejo. Então, assim, o tripé, precisa ser feito. Não adianta você pensar só em tecnologia, só na IATF, se você não tem as outras bases do tripé. Então, tem que ter a sanidade, tem que ter a nutrição e realmente tem que ter a tecnologia associada. É tudo um casamento. Não tem como... Se uma coisa não funcionar, se eu não tenho nutrição, eu posso ter a melhor sanidade do mundo e eu posso ter a melhor tecnologia do mundo. Será que essa IATF, esse advento da IATF, da TE, quando surgiu essas biotécnicas, também não puxou a nutrição para cima, Sim, a saúde para cima? certeza. Vamos todo mundo junto, porque a produção está pedindo, né? A exportação está pedindo, a qualidade de carne, o volume de produção, mas eu sozinho, vamos dizer assim, né, não consigo. Isso melhorou muito as fazendas. As fazendas hoje que já são conscientizadas nessa tecnologia, está conscientizada também no restante na nutrição e na sanidade, no restante do pacote, entendeu? Não tem como. Não existe como você chegar lá e querer fazer IATF se é um rapador com um capinzinho desse tamanho. Não adianta. E o produtor hoje tem consciência disso. Tá? O cara que é produtor, não estou falando aquele cara que é aventureiro, porque quer fazer porque todo mundo faz. O cara que é pecuarista, o cara que faz conta, que é outra coisa hoje em dia que é difícil a gente achar, às vezes, fazendas que fazem conta, né? Então, o cara que faz conta, Marquinhos, ele sabe que ele precisa das outras bases do tripé, ele sabe que ele precisa de sanidade. Então, ele vai investir em vacinas, ele vai investir em manejos Ele corretos, vai no mercado buscar. Ele sabe que precisa ter uma alimentação de melhor qualidade. Então, ele vai investir, sei lá, numa recuperação de pastagem, num proteinado, num suplemento, em alguma coisa. E num técnico capacitado para tocar tudo isso, né? Isso precisa. Né? É tudo o que eu estou falando, é um casamento do negócio. Perfeito. E como que você enxerga, Léo, daqui para frente? Esse trabalho que você fez, essa evolução que você acompanha na pecuária, como que você enxerga a pecuária agora, já com essas biotécnicas sedimentadas, todo mundo já conhece a ATF, hoje tem protocolos praticamente, a gente brinca com protocolo, obviamente entendendo a fisiologia. Como que você enxerga aí o mercado para essas biotécnicas por futuro aí? Então, Marquinhos, é o que você falou, consolidado já está. Né? Isso não tem como fugir. E graças a Deus, as linhas de pesquisas continuam. Né? Nós não estagnamos só no protocolo e pronto. Né? Cada dia que passa a gente vê os pesquisadores lançando cada vez uma coisa moderna, uma coisa mais nova, mas dentro do processo produtivo, Marquinhos, eu acho que ela não sai mais. Só tende a aumentar. Justamente. Né? Eu acho que aquilo que eu te falei, você troca o técnico, mas você não troca a tecnologia. Eu acho que a tendência é aumentar. Eu acredito que no futuro, 100% do rebanho nacional hoje vai estar ligado a alguma biotecnologia, seja ela IATF, seja ela FIV, seja ela transferência convencional, seja ela clone, ou mais alguma que vier a aparecer no futuro. Eu acho que a pecuária brasileira vai ser tocada através de tecnologia. Eu não sei até onde nós vamos chegar, mas se você pegar a tecnologia, eu te falo dentro da minha própria carreira, de 30 anos atrás, quando eu formei para hoje, ela saiu do... Vamos brincar, né? Ela saiu do Fusca, que é um carro que eu amo da vida, para uma Ferrari, né? E quem sabe dessa Ferrari, daqui mais 20 anos, essa Ferrari nós já não estamos num supersônico. E vai chegar. Eu acho que acabar não vai. Aonde nós vamos chegar? Não sei. Mas acabar ele não vai. É muita diversidade, né, Léo? É muita coisa. As empresas estão chegando, está fomentando. É muita coisa. A IATF parece que está tudo parado, mas elas estão cada vez mais o que eu tô falando. Fomentando. Sim. Por mais que tenha uma linha muito grande de hormônio hoje disponível no mercado, tá chegando coisa nova, né, Léo? Tá chegando. É o que eu tô te falando. A linha de pesquisa ela não para. Né? A linha de pesquisa não para. E cada dia, qualquer coisa que chegar para ajudar, Marquinhos, para somar, é muito bom. O que nós temos que ter cuidado, Marquinhos, e eu tenho visto muito isso, é essa somatória
está extremamente exagerada. O que é isso, Léo, que você está falando? Você pega um determinado laboratório, uma determinada empresa e fala, usa esse produto meu aqui, você vai aumentar em 5% a sua produção. Aí vem você com outro produto e fala, não, então use esse aqui que vai aumentar mais 5. Aí o outro aumenta mais 5, o outro aumenta mais 5. Rapaz, nós já passamos de 100% de preço. 150% de preenhez. Nós já passamos isso, né? Então, eu sempre falo, cuidado com isso. Porque não é milagroso, Marquinhos. Se você pegar os índices de ETF, quando eu comecei, há 25 anos atrás, era muito próximos dos 50%. Olha. Nós passamos 25 anos e estamos nos mesmos 50%. Opa, pera lá. Eu estou falando de média, tá, gente? Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, mas lá em casa dá 60%. Dá? Não, eu estou falando de média nacional. Região também, né, Léo? Você pega uma região mais no norte do Brasil que chove mais. O centro-oeste nosso aqui tem 6 meses de seca. Perfeito. Né? Então, se eu pegar uma média do país de 25 anos, onde essa média é muito próxima, e estão sendo ofertados milagres de 5% a mais, 10%. Usa vacina reprodutiva que aumenta mais 10%. Usa vermífugo no deserto que aumenta mais 30%. Usa GNRH que aumenta mais não sei quanto. Usa mais não sei o que aumenta mais sei tanto. Cara, é o que eu estou falando, nós já passamos 100%. E não, nós estamos no mesmo lugar. Então, o que está acontecendo? Eu não sei. Porque se com esse tanto de inovações em 30 anos nós continuamos com a mesma coisa, a gente começa a pensar em outras coisas. Se você pegar o rebanho de 30 anos atrás, Marquinhos, e pegar hoje, para onde o gado está indo? Na minha opinião, o gado está sendo marginalizado. O gado está indo para regiões onde a lavoura não está vindo. A lavoura está tomando conta. A lavoura está tomando conta. Então, a lavoura está vindo para lugares, vamos colocar o creme de la creme, né? E o gado está subindo, o que eu falo, para as extremidades da produção. Então, nós estamos trabalhando, talvez, com o tempo, com animais que estejam em locais que não são os mesmos locais de 30 anos atrás, e nós estamos com o mesmo patamar. Então a tecnologia não valeu de nada? Valeu. Será que se nós pegássemos o gado no suprassumo de 30 anos atrás e usássemos essas mesmas tecnologias, será que nós já não estávamos, então, nos 60? O gado está sendo marginalizado. O gado está saindo da nata da terra, porque a lavoura está vindo. Então, talvez essa tecnologia está ajudando, porque nós não estamos com o mesmo recurso de 30 anos atrás. O gado não está no mesmo lugar que está 30 anos atrás. Eu acho que não está no patamar de tecnologia, né, Léo? Hoje se fala muito em lavoura de pasto, né? Colheita de pastagem, né? Então, agora a gente vai precisar olhar para isso, que senão a pecuária não vai competir da mesma forma. Não pode competir com tecnologia diferente. Ela vai ficando cada vez mais marginalizada. E deixa eu fazer uma pergunta. Com esse boom de informação que a gente tem, com esse boom comercial que a gente tem, como que você fez lá dentro dos seus clientes, dentro da sua concepção técnica, para se blindar ou até mesmo para pescar produtos, para pescar a situação que realmente agregasse lá no campo, lá na fazenda? Fazendo. Testando. Fazendo. Tenho trabalho, mas pera lá, deixa eu fazer aqui. Marquinhos, isso é uma coisa que eu sempre falo com os meninos, né? Quando eu falo os meninos, os estagiários, os alunos nossos. Apesar de ter o trabalho científico, e isso é validado, ninguém pode tirar isso, faça você também. Faça você na sua realidade. Só um exemplo, né? O protocolo de 7 dias, hoje em dia, está na moda. Todo mundo se fala protocolo de 7 dias. Eu só tomei ferro com o protocolo de 7 dias. Então, não é porque o Brasil inteiro faz que você vai fazer. Então, todo o nosso trabalho, toda a nossa blindagem, Marquinhos, foi eu fazendo. Tomei muito ferro? Tomei muito na cabeça, tomei muita cacetada. Errei muito. Por quê? Porque às vezes eu queria acompanhar o que o trabalho estava fazendo e aquilo ali não era a minha realidade naquele local. Então, eu fiz. Hoje eu sou... eu falo que eu sou pesquisador de curral. Porque eu faço tudo quanto é tipo de teste que você pensar. Teste de protocolo? Teste de protocolo, teste de produto, teste de mais hormônio, menos hormônio, tantos dias, menos dia, põe isso, põe aquilo, aplica aquilo, deixa de aplicar aquilo. Eu faço para mim. Eu faço para mim por quê? Porque eu tenho várias realidades. Eu tenho um produtor hoje de ponta de linha no Uberaba
como eu tenho um produtor um pouco mais afastado na Bahia e que não tem a mesma condição. Eu não posso trazer para dentro de uma fazenda de Ponta de Uberaba A receita do bolo. pro cara lá da Bahia. Eu não posso. Então, eu faço os meus experimentos, entre aspas, eu gosto. Então, assim, eu não sou muito Maria, vai com as outras. Eu gosto de fazer, eu gosto de testar. Por quê? Porque eu utilizo aquilo dentro da minha realidade. Obviamente, para você testar, você tem um embasamento técnico, né, Léo? Sim, aí O conhecimento da fisiologia, no caso... Aí que entra, Marquinhos, que nós não comentamos depois que eu saí da Mata Velha, que é o estudar. Aí que entra. Entendeu? Né? Então, assim, eu faço porque eu quero fazer? Não, porque... Mas o que você quis dizer com estudar? O que isso, na verdade... A gente sabe, a gente falou de aprender, mas... O que isso realmente impactou aí? E talvez que te credenciou a fazer os seus testes. Perfeito. Dentro da sua concepção, dentro do seu capital intelectual, vamos dizer assim, lá na fazenda, né? Então vamos voltar lá depois que eu saí da Mata Velha, né? Em 2007, isso é para mostrar o porquê que hoje eu faço isso, né? Em 2007 eu tive um estagiário, o Wagner, e é outra pessoa que a gente tem que agradecer. O Wagner foi meu estagiário, hoje proprietário da Agro 10X, às vezes as pessoas já ouviram falar, e o Wagner na época era um avião, é um cara, daquele cara que estudava rodapé de livro, aquelas letrinhas que ninguém lia. Ele era muito mal visto dentro da escola, por quê? Porque ele discutia com o professor, ele estudava. E ele começou a pegar no meu pé. Ele veio fazer estágio comigo, e ele começou a pegar no meu pé que a gente tinha que fazer uma pós-graduação. Vamos fazer uma pós-graduação, e a questão do acomodado, né? Eu já estava um pouco acomodado, apesar de que não gosto de estar acomodado, mas eu estava naquele momento. Isso foi 2006. E o Wagner, vamos estudar, vamos fazer uma pós-graduação, e eu comecei até a apelar com o Wagner na época, Marquinhos. Eu falei, Wagner, eu não quero estudar mais. Eu estou bem aqui. Tocava uma vaca, palpava uma vaca com 30 dias na mão, fazia uma sexagem extremamente bem, precisasse fazer uma cesárea, dava meu tapa na cesárea, tirava um bezerro com perfeição, dava meus tapas na clínica e aquilo ali para mim estava bom. E o Wagner me enchendo o saco. Um dia eu perdi a paciência com ele. Falei, Wagner, se for para você tocar nesse assunto mais, eu não quero. Nós vamos terminar a parceria aqui. E até então nós tínhamos montado uma empresa, que é a Sincroniza, que é a minha empresa hoje. O Wagner é que montou a empresa e me colocou como sócio. Não foi nem eu que pus ele como sócio, não. Tenho que agradecer. Ele montou a empresa e me pôs como sócio da empresa. E aí ele falou, não, então tá bom, não vou falar disso mais não. E aí, passado uns 15 dias, Marquinhos volta para mim e fala assim, vamos estudar? Eu perdi a paciência. Falei, Wagner, não dá certo. E ele virou para mim e falou assim, você vai estudar, sabe por quê? Porque eu fiz a matrícula para você. Olha. Cara, aquilo até arrepio, ó. Então, assim, voltei a estudar, né? Tanto é que se você pegar meu caderno de pós-graduação hoje, eu te mostro depois, a primeira página lá tá assim, voltei a estudar, depois de tantos anos de formado, né? E aí eu sou outro técnico. Olha. Outro técnico. Então, assim, o estudar me fez abrir essa mente. Isso tudo que nós estamos falando aqui. Me fez sair muito da zona de conforto. E eu comecei a estudar e frequentar mais, e pós-graduação. Depois, na época, fui convidado a ser coordenador da instituição que nós fizemos a pós lá em Uberaba, e fiquei muitos anos como coordenador, e junto com aqueles grandes mestres, os grandes professores que iam dar. Então, eu sempre brinco que eu tenho a minha pós-graduação como aluno, e mais 13 pós-graduações como coordenador. Eu tenho 14 pós-graduações nas costas, né? E aí, Marquinhos, o estudar me fez fazer isso. Não vou aceitar isso, eu vou fazer o meu experimento, eu acho que isso aqui não vai bem aqui, tá? Eu sou considerado meio polêmico no meio, as pessoas acham que eu brigo muito, mas é uma briga com embase técnico. Uhum. Eu tenho esse embase técnico, eu não brigo porque eu quero brigar. Eu não discordo porque eu quero discordar. Discutir, né, Léo? Não. Vamos debater, né? Eu não vou usar GNRH porque eu não quero. Não, é porque eu acho que pode ter um produto melhor que um GNRH. Entendeu? Exemplo assim. Uhum. Então, são discussões, o que você falou, são discussões voltadas para a parte técnica. E isso eu adquiri com o estudo. Porque senão, eu não ia saber. Você ia virar para mim e falar assim, vamos aplicar gasolina muscular, porque gasolina muscular vai ser o combustível para dar prenhez. Eu ia entrar na sua. Agora eu falei assim, Marquinhos, não vamos aplicar gasolina não, porque vai dar uma necrose muscular, aquilo vai acabar com o animal, não pode ser assim.
né? Então, o estudo me fez mudar muito, Marquinhos. Eu acho que é uma parte importante da nossa conversa, que é a questão do estudo. É o que move, né, Léo? É o combustível, Sem né, Léo? dúvida. É assim, é que você falou, né? Te embasou para questionar o Sim. porquê de tudo. Sim. E quando a gente entende os porquês, fica mais fácil da gente decidir na fazenda. Com O caminho que a certeza. gente vai seguir. Com certeza. Né? Eu sempre brinco, Marquinhos, que às vezes a falta de estudo nos leva, às vezes, a caminhos perigosos. Eu sei rodar IATF, eu sei fazer protocolo, eu sei inseminar. E eu sempre questiono os meninos. Eu falo assim, e se você estiver numa fazenda e quebrar um frasco de remédio? E aí? O que você faz? Eu posso deixar para fazer amanhã? Eu deixo de aplicar? Dá tempo de eu correr na cidade e comprar? Posso substituir? Posso substituir? Tem outro que eu possa pôr? Não sei. Eu sei pôr implante ou não implante seminar. Aí não dá, né, Léo? Aí não dá. É a base, né, Léo? A gente Sem discutir. dúvida. Dentro das pesquisas que você fez lá, dos seus delineamentos lá, o que você achou de interessante, Léo? Eu vi que já teve trabalho que você publicou, algumas coisas, mas o que você achou de interessante lá que é bacana você trazer para o jogo? Todo ano a gente faz alguma coisinha. Inventa uma moda. Todo ano tem um guere-guere para fazer. Todo ano. É aquilo que eu te falei, às vezes faz, nem que seja pra gente. Sim. Né? Mas todo ano eu invento uma coisa. Todo ano. Então já fizemos vários e vários trabalhos. Já fizemos comparação com vacina reprodutiva, de quem tomou e quem não tomou. Já são trabalhos que existem. Volto a falar. São trabalhos que existem, mas voltados para a minha realidade. Uhum. Né? Então nós já fizemos todos. Já fizemos vacina reprodutiva contra não vacina, protocolo de 7 versus 8 dias, dosagem de hormônio, tudo, produto contra versus produto, nutracêutico versus outros nutracêuticos, todos esses. Em relação ao desse que você falou, eu gosto muito de um trabalho que nós fizemos, onde, às vezes, eu vou um pouquinho fora da realidade de Brasil, que é hoje o tal do GNRH. Né? Todo mundo fala em GNRH no Brasil. O Brasil inteiro fala GNRH. Uhum. E eu hoje já sou um cara que já deve ter o quê? Deve ter sido 2017, o primeiro trabalho que nós, junto com o Zé Nélio, eu não lembro se foi 2017, enfim, já tem aí quase uns 10 anos que eu não uso GNRH mais. Por quê? Porque na minha cabeça, o HCG, na minha cabeça, fisiologicamente pensando, ele tinha obrigação de ser melhor que o GNRH. Uhum. E um dia eu chamei o Zé Nélio, pesquisador e professor, eu falei, Zé, eu quero fazer um trabalho em vacas encistadas Nelore. O primeiro trabalho nosso de HCG foi com Nelore encistadas, gado de cocheira, gado de pista, comparando HCG versus GNRH. E na época o HCG foi infinitamente superior ao GNRH, dentro de um protocolo de tratamento que nós delineamos. E passado disso aí eu falei, Zé, por que não usar o HCG na IATF? E ele falou, quando que você quer usar? Eu falei, eu quero usar na hora da inseminação no lugar do GNRH. Vamos fazer? Vamos. Então, esse hoje é um trabalho que eu gosto, dos que nós fizemos. Esse até não foi Maria vai com as outras, não. Esse até não acha muito trabalho. Inovação. Inovação até não tem muito, não. Mas esse é um trabalho hoje que eu gosto muito. Mas, assim, cada ano tem. Você perguntar, Você tem teve isso? resultado com a HCG? Muito. Hoje, tanto é, Marquinhos, que hoje eu já não uso o GNRH no meu portfólio. Já está com a HCG? Só HCG. Só HCG. É uma realidade que você conquistou. Justamente. É o que eu estou te falando. Interessante. Isso me mostrou, para mim, que o HCG fosse melhor. Né? O que tem algumas propriedades que talvez por questões, porque o HCG é um pouco mais caro, realmente é, mas mesmo assim nós estamos conseguindo mostrar ainda custo-benefício. Com custo-benefício ainda vale a pena. Algumas fazendas ainda ficam um pouco relutantes em relação a ele ou não, mas a gente tem uma estratégiazinha de marketing que a gente usa e o cara compra e tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. Deu mais bezerro, né? Deu tudo certo. Mas que bom, o estudo, né, Léo? O justamente. estudo é questionar, escrafunchar aí a fisiologia e talvez trazer inovação, né, Léo? Quem sabe isso pode... Se eu não tivesse dedicado a esse estudo, Marquinhos, talvez na minha cabeça nunca iria passar que o HCG fosse melhor que o GNRH. Você pode passar, para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo, o que você realmente, qual é o protocolo de uso seu para o HCG, qual categoria, em que situação você usou e trouxe? Porque aí, eu acho que já é um trabalho publicado isso, não é? Já. Então, o que você realmente fez lá na prática que trouxe o resultado? E incentivando quem está ouvindo a gente, testar. Testa na sua casa. Testa. Não vai com Maria vai com as outras que o Léo tá falando, não. Testa que entendeu? vocês vão chegar na realidade de vocês.
Isso aí foi o seguinte, de uns anos para cá, começou-se a fomentar se a vaca deu cio ou não com bastão, né? E o que era? Nós precisamos fazer, e foi detectado que aquela vaca que não dá cio, ela emprenha menos do que a que dá cio. Perfeito, perfeito. E começou a se estudar o que fazer com essa vaca que não dá cio. Essa vaca precisava aumentar os índices dela, né? E uma das alternativas foi o uso de GNRH. Perfeito. Então, assim, eu acho que é maravilhoso. Uma vaca que às vezes não cresceu um folículo ao ponto de dar um pico de LH, você faz um GNRH, o GNRH vai lá e faz com que você tenha LH e a vaca ovula. Então, essa vaca que não deu cio, que produziu pouca quantidade de estrógeno ao ponto de liberar um LH, fizesse com que ela tivesse esse pico de LH ou GNRH. Perfeito. E eu, nos meus estudos, depois que nós fizemos os GNRHs nas vacas de cisto, eu falei com o Zé, Zé, vamos fazer HCG? Eu falei, vamos. O que era na minha cabeça? Aquela vaca que você aplica o GNRH e ela não tem hipófise, ela não tem LH suficiente na hipófise, esse GNRH não vai resolver. Ela vai resolver para aquela vaca que tem um estoquezinho de LH. Então, se eu aplicar HCG, para quem lembrar da fisiologia, estuda em fisiologia, eu estou aplicando basicamente HCG, basicamente LH. O HCG se liga em 75% dos receptores de LH. Então, seria eu estar dando LH direto. Eu não dependo de LH de hipófise. Então, eu pensei, falei, gente, aquela vaca que não tem LH, em hipótese nenhuma, de jeito nenhum, anestro, profundo, nada vai resolver. Nem HCG, nem GNRH. Porque o protocolo nem vai funcionar. Aquela vaca que fez um crescimento folicular e que tem LH lá na hipófise, o GNRH vai funcionar. E o HCG também. Então, não precisa de HCG. Mas e aquela vaca que tem um crescimentozinho folicular, não tem LH suficiente lá em cima? Será que o HCG não pegaria essa vaca que o GNRH não está pegando? Esse era o meu objetivo. Fizemos. Conclusão da história, para resumir, o HCG deu 7% a mais do que o GNRH. Então, a nossa tese, eu acho que meio que confirmou. Nós conseguimos fazer com que o HCG emprenhasse um pouco mais naquelas vacas que eu não tinha LH, porque eu estava dando LH direto. Então, realmente confirmou. Então, é um trabalhinho muito legal, depois se vocês quiserem olhar aí, fica muito legal. O lote controle foi pior, o GNRH foi melhor que o controle, e o HCG foi melhor que o GNRH. Do que os dois. Do que os dois juntos, obviamente. Né? Então, Marquinhos, a partir daí, hoje, a gente tem usado essa estratégia de HCG em vacas que não dão cio. Olha que bacana. E tá de rotina no protocolo seu. Tá de rotina. As fazendas que tem um custo um pouco mais de rotina. Dominado, acaba que usa de rotina no protocolo. Eu vou contar o pulo do gato aqui para a turma mais nova. HCG é caro. E às vezes as pessoas não querem usar HCG. Qual que é a minha estratégia? Eu falei que eu tinha um marketingzinho. O cara não quer comprar o HCG. Você vai fazer o seguinte, você vai comprar HCG do seu bolso. E vai pegar a metade das vacas que não derem cio, você não vai aplicar nada, porque ele também não quer aplicar, você não precisa aplicar nada. Então, metade das vacas não vão tomar HCG. E vão ter lá 10 bezerros. A outra metade que não der cio, você vai aplicar HCG do seu bolso. E você vai prometer para ele o mesmo número de bezerros das que não tomaram. Porque se ele não aplicasse, ele ia ter o mesmo número. Então, se aqui deu 10 bezerros, eu tenho que dar para ele 10 bezerros. Se nascer 30, 20 é meu. Pagou. Nunca fizeram isso comigo. Nunca dei conta. Compraram HCG. Nunca dei conta de fazer isso comigo. Toda vez eu faço a proposta, nunca aceitaram. não rolou. Nunca peguei um bezerrinho para ver se eu consigo. Nossa, Léo. Virar fazendeiro. Léo, e partindo para a reta final, Léo, fazendo um resumo aí dos desafios que você encontrou na sua profissão, no dia a dia da fazenda e principalmente construindo uma ponte da universidade ou, vamos dizer assim, né, da teoria e da prática. Como que você enxerga essa ponte? Porque eu acredito que a gente precisa construir uma ponte entre a teoria e a prática.
Hoje, para mim, está um pouco distante essas coisas. E você tem uma experiência notável, deve estar rodando alguns milhares de ATF já, e me ajuda a construir essa ponte, né? Como que a gente transforma uma teoria em prática e como que a gente endossa a teoria na prática, Léo? Marquinhos, isso é interessante, é importantíssimo. Você pegou num ponto. O que a gente tem visto? A gente trabalha com muito estudante, né? Com muito aluno, com muitos estagiários. Você trabalha com estagiário também? Muito, muito. Eu rodo com estagiário a vida inteira, né? Então, o que eu tenho visto hoje dentro do estudante, dentro da academia, dentro da escola? Que não está existindo essa ponte. Você usou a palavra certa. Não está existindo a ponte teoria-prática. Não existe. Os meninos que esforçam um pouco mais, talvez saiam um pouco melhor na teoria, mas não conseguem, metaforicamente falando, desculpa a brincadeira, mas não sabem diferenciar um cavalo de um porco, né? Então, essa ponte precisa ser feita. De que forma? Não sei. Se as escolas têm que tentar melhorar a forma de fazer essa ponte com o pessoal do campo, alguma coisa tem que ser feita a partir das escolas. Enquanto não se faz a partir das escolas, existe uma forma muito boa de fazer essa ponte, que é justamente isso aqui, ó. São as pessoas procurarem cursos cada vez mais, seja lá de onde for, né? Cursos de especialização, de pós-graduação, que una essa teoria à prática. Porque não adianta você chegar aqui no campo sabendo tudo e mais alguma coisa de FSH e LH, se você não sabe aplicar uma injeção. E também não adianta você chegar em mim sabendo aplicar a injeção, você exime aplicador de injeção se você não sabe o FSH e o LH. Então, essa ponte tem que ser feita. Enquanto as escolas não fizerem essas pontes, a minha sugestão para os meninos, para os alunos que estão saindo da escola, são procurem cursos que façam, que promovam essa ponte. ITVET na prática, para mim, é lindo. Esse nome, para mim, é maravilhoso. Por quê? Porque o ITVET da teoria é da prática de prática. Eu sempre falo de sujar a botina. Nós temos que sujar a botina. E essa ponte do intelecto para a botina suja não anda acontecendo. Eu até ia te pedir agora um conselho para os jovens, para os veterinários, você já acabou de dar, né? Que nem você disse, né? Estuda, né? Segue estudando, não pare de estudar, né? Você sabe disso, que quando a gente chega em sala de aula, a primeira coisa que eu escrevo no canto do quadro, 3 palavrinhas: estuda, estuda e estuda. Né? E para a gente fazer a nossa parte prática, Léo, que conselho que você deixa para o pecuarista? Desde lá da experiência que você teve lá na época da cooperativa, de relacionamento, de diversos níveis sociais, níveis financeiros, níveis intelectuais, que a gente encontra dono de fazenda de todo quanto é tipo. Com certeza. Todos são louváveis e respeitáveis. O que você deixa de conselho para um pecuarista que hoje está dentro de um segmento que é a pecuária, que tem notoriedade no Brasil e no mundo? O que você deixa de conselho para esse cara que quer ajuda, ou que não quer ajuda, ou que está dentro, que precisa? Manda uma mensagem aí, se tiver algum pecuarista nos ouvindo, o que é o teu conselho como um veterinário, como um técnico de campo que trabalha com pecuária, para esse pecuarista aí que está mexendo com gado? Marquinhos, para esse pecuarista, para o pecuarista eu falaria o seguinte: o pecuarista que usa a tecnologia, que já está na tecnologia, eu bato palma. Para aquele pecuarista que ainda tem o pé atrás com a tecnologia, que ainda é receoso, eu só peço, por favor, dê uma chance à tecnologia. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que esse pecuarista der a chance para essa tecnologia, a produtividade, a produção, a vida, o financeiro dele muda. Então, para que as pessoas tenham uma mente, não é uma mente aberta, a palavra não é essa, mas que tenham o menos receio, perca um pouco do medo e dê a chance para essa tecnologia. Para os que estão, maravilha, continuem e não saiam disso. Mas para quem não está, só que dê a chance para uma determinada tecnologia, seja ela qual for. Olha, Léo, eu estou surpreso aqui, eu já tive a oportunidade de conversar com você algumas vezes. De velhos tempos, né? E mais uma vez a gente fica emocionado, fica lisonjeado de poder absorver um pouco da sua experiência, cara.
e você se doar 100% novamente, entregando a sua experiência de braços abertos. Esse é um projeto novo que a gente está fazendo, estamos no começo da nossa jornada, é um formato novo de disseminar informação. Muito obrigado. Que é isso. Sua participação para nós aqui nos engrandece e abrilhanta muito esse podcast, esse novo formato. Eu espero que o pessoal de casa tenha... Na verdade, eu espero que o pessoal de casa use e abuse da sua experiência. E estamos à disposição, quando quiser. Para encurtar caminho. Se alguém quiser entrar em contato com você, como é que faz, Léo? Tem Instagram, tem telefone? Tem. Como é que o pessoal pode te acessar aí? Caso alguém tenha interesse em estágio, muito mais para os estudantes, pecuarista também, mas vamos falar de estudante, se tiver estágio e quiser rodar com a gente em Uberaba, fique à vontade, entre em contato com a gente. O Marquinhos pode passar aqui depois no rodapé os nossos contatos aqui. Vão para Uberaba, vamos rodar com a gente, vamos, né? Se tiver disposto a aprender e a tomar bronca, porque eu sou um cara que dou muita bronca nos meus estagiários, então quiser tomar bronca, fiquem à vontade. A Uberaba está de portas abertas, a Sincroniza está de portas abertas. E Marquinhos, eu só tenho que te agradecer, cara. Assim, eu tô com você desde o início do ITVET e fico muito feliz pela participação. Você não sabe o carinho que eu tenho por você, pelo ITVET, e o convite de estar aqui, para mim, foi maravilhoso. Muito obrigado. Não, para nós que nós ficamos muito felizes e a gente tem um prazer muito grande de estar aqui escutando, Obrigado. Né? Aprendendo, de qualquer forma, estudando também, porque vamos estudar. Falamos de coisa técnica aqui, falamos de experiência, falamos de situação, isso para nós é muito importante. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço. E que você possa prosperar cada vez mais na sua profissão, Obrigado. nas suas fazendas, na sua ETF, nos seus trabalhos, nas experiências. Eu vou te passando os experimentos. À medida que for saindo, eu vou te passando. Se eu tiver alguma ideia louca, eu vou passar para você também. Você tem umas doidas de vez em quando, né? E eu sei que aguenta as broncas. Léo, de novo, muito obrigado. Beleza, de coração. Marquinhos. Obrigado você. Você está engrandecendo demais esse início nosso. Para nós é importante ter pessoas como você aqui. Se Deus quiser, sentando mais gente aqui, né, Léo? Vamos fazer uma mesa redonda uma hora, vamos fazer um podcast aqui de 3, 4 pessoas aqui. Vamos, vai sair fogo, não tem problema. Fica a dica aqui, vamos fazer. Com certeza iremos fazer. Então tá feito. Então, muito obrigado, Léo. Obrigado a você, Marquinhos. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do ITVET na Prática, o podcast do ITVET. Se você gostou da história do Léo, se você gostou das outras histórias, siga a nossa página, se inscreve no nosso canal, compartilhe com um amigo e leve essa informação para frente. Assim a gente pode fazer uma pecuária brasileira muito mais forte. Valeu, muito obrigado. Eu te vejo no próximo episódio.